Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E é com muita alegria que nós recebemos em nome de Célia, em nome da nossa patrona. E a semana é uma semana especial porque comemoramos, a semana de Célia, data de nascimento, data de nascimento da nossa benfeitora espiritual. Hoje nós vamos ter como palestrante o Dr. Roberto Russo, que vai falar para a gente sobre vencendo a depressão. Ontem nós tivemos a Letícia Alves falando quero ser feliz. E amanhã nós seremos Acredite no Bem, com Paulo Pina. Na quinta, o poder da gratidão com Marcos Alberto. E na sexta, o que é a fé, com Afonso Chagas. Essas são as palestras que vão compor a nossa semana especial, e tem como tema central vida em abundância. Nós agradecemos em nome da casa, em nome da nossa prefeitura. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Nós vamos fazer a prece e logo depois nós vamos passar a palavra para a Jo, que ela vai fazer a apresentação do expositor mais da nossa vida. Ok? Vamos então fechar o plano de corpo, a gente aproxima da alma, silenciando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa perceber as suas vibrações já iniciadas com as canções que foram apresentadas, harmonizando o ambiente. Tem como trabalho espiritual que desde cedo foi organizado pelas equipes responsáveis por esse ambiente, pela nossa diretora espiritual Célia Xavier. Aqui nós agradecemos pela oportunidade de termos essa casa em nossas vidas. Verdadeiro pouco segundo
que nos acolhe sempre de braços abertos, nos ofertando o melhor que é o Evangelho de Jesus, a luz do Espírito imortal, que somos todos nós. Agradecemos ao nosso benfeitor maior, Jesus, pelas bênçãos que Ele nos concede a cada semana de Cristo. E agradecemos ao nosso Pai que amor, suplicando ao seu coração misericordioso, que derrame sobre toda a humanidade as bênçãos para que possamos ser um mundo melhor a partir do nosso coração. E assim seja. Boa noite. Aqui estamos mais uma vez, então, para darmos sequência na nossa semana especial. Porque no calendário aqui da nossa casa tem essas semanas, né? Onde nós reservamos para homenagearmos a esses que são importantes na nossa doutrina, na nossa casa. E nessa semana em especial nós estamos homenageando a Célia Xavier, essa que dá nome à nossa Associação Espírita Célia Xavier. E a gente diz que muitas vezes as pessoas nos perguntam: por que Célia Xavier? Quem foi Célia Xavier? Será que esse sobrenome Xavier é associado com Chico? Né? A gente ouve essas perguntas. Então, quem foi Célia Xavier? Está aí, né, a foto dela. E a Célia Xavier, ela nasceu em Belo Horizonte. Ela nasceu no dia 19 de novembro. Então é por isso que nessa semana nós fazemos a homenagem a ela. É a semana em que se comemora o aniversário da Célia Xavier. Ela nasceu em 19 de novembro de 1916. E ela era uma moça de saúde frágil, mas ela era bastante caridosa. Ela fazia trabalhos relacionados à parte de costura e ela ofertava essas peças que ela costurava de maneira graciosa. Ela oferecia isso para que fosse uma maneira dela estar fazendo caridade. E como nós dissemos aqui, a saúde dela era frágil, ela desencarnou muito nova. Aos 26 anos, ela desencarnou no dia 1º de agosto de 1943. Então a gente fica imaginando para os pais que dor que deva ter sido, né? Perder uma filha assim, tão jovem. E o pai quis então fazer uma homenagem à filha. E a maneira que ele encontrou para fazer essa homenagem foi cedendo esse espaço. Ele cedeu o terreno, ele ofertou o lote para que pudesse ser construída aqui a sede, né? A casa onde seria uma casa espírita que pudesse levar o nome da Célia Xavier. E assim aconteceu. Foram 2 anos de obra, tanto que no ano de 1945, no dia 27 de dezembro, foi inaugurada a casa aqui de Célia Xavier, a Associação Espírita Célia Xavier. Então, nós estamos aqui fazendo essa homenagem e por isso essa semana especial. E a cada semana especial nós sempre escolhemos o tema, como o Aguinaldo disse, né? O tema dessa semana ficou sendo Vida em Abundância, que é uma passagem do Evangelho de Jesus, que nos fala que ele veio, através do seu ensinamento, nos mostrar que nós deveríamos sim ter vida, mas não apenas vida, uma vida em abundância. E por isso que nós optamos por escolher temas voltados para o que seja uma vida feliz, uma vida mais em paz, uma vida mais alegre, para que a vida seja em abundância. E é por isso que o tema de hoje ele é voltado para o tema depressão, vencendo a depressão. E para estar falando desse tema, nós temos a alegria de ter conosco a presença do Dr. Roberto Lúcio. Ele é conhecido, né, de todos nós, acredito. Ele é o diretor clínico lá do Hospital Espírita André Luiz. Ele é o médico, né, psiquiatra que ajuda tanto aquelas pessoas ali necessitadas. Ele é expositor espírita, ele é estudioso, médium, né? Então são muitas as qualidades. E também queria ressaltar
casa para que ela possa estar acontecendo, é como se fosse um organismo, né? Diversos setores para que o todo possa estar acontecendo. Então, são departamentos nessa casa. E nós coordenamos o departamento de evangelização de adultos, que é responsável por esse momento, que são as palestras públicas. Então, nós temos, né, o nosso presidente, os nossos diretores, e nós temos o nosso diretor doutrinário, que é o Parreira, que está ali, né, que é uma pessoa que tanto nos ajuda, que tanto colabora, que tanto está sempre trazendo ideias, está sempre aí nos impulsionando, nos dando forças, para que a gente possa estar desempenhando as nossas funções aqui na casa, tá bom? Então, é isso. Então, vamos dando início, né, à nossa palestra. Chamamos aqui o Dr. Roberto Lúcio. E agradecemos, né, em nome da nossa casa pela presença, porque nós sabemos da agenda dele como é difícil. Então, a gente agenda com 1 ano de antecedência. Então, devemos a 1 ano ele ter aceitado o nosso convite para que ele possa estar aqui hoje. Muito obrigado. Boa noite para todos. Eu falava com o Jô, vocês vão me proibir de vir nessa casa. Tem 5 anos que eu falo de depressão. Vocês já devem estar deprimidos de tanta depressão que eu falo. Eu acho que ela olha para minha cara e fala assim: esse cara tem cara de deprimido ou de depressor. Eu acho que eu devo ser mais depressor do que deprimido, mas vamos tentar. E nós vamos tentar abordar o tema de uma maneira um tanto diferente. Então eu vou pedir desde já a licença, eu não vou usar os meus slides todos, eu vou no finalzinho usar alguns recursos sobre alegria e vou tentar desenvolver o tema dentro daquilo que a gente foi inspirado a falar para vocês nessa noite. Embora o nosso tema seja vida em abundância, quando a gente fala em depressão, e depressão na realidade desse momento que o nosso planeta vive, a realidade não é uma coisa muito simples, né? A depressão, do ponto de vista médico, é considerada hoje uma epidemia. Nós convivemos com o processo de depressão em todo o planeta. Ele atinge todas as criaturas, independente do sexo, independente da raça, independente da idade, independente do que seja. Nós estamos convivendo com essa situação, e em algumas situações bem graves, porque a cada dia as pessoas que trabalham com pediatria e com psiquiatria infantil acabam diagnosticando processos depressivos em crianças cada vez mais novas, e é uma doença que acompanha as pessoas ao longo da sua caminhada. Para vocês imaginarem, havia algumas previsões sobre a depressão para a partir da próxima década que estão se concretizando antes do tempo. Hoje, a depressão já é, no mundo, a maior causa de afastamento do trabalho das pessoas. Ou seja, é a maior causa de afastamento, de falta ao trabalho por parte de trabalhadores em todo o mundo. E há uma previsão de que até 2025 a depressão vai ser a terceira maior causa, em termos de doença, de morbidade e mortalidade. Ou seja, vai ser a terceira doença mais comum no mundo
e a terceira maior causa de morte no mundo. Alguém pode estranhar, né? Você vive com deprimido aí o tempo todo. Por que a depressão seria a maior causa, né? A terceira maior causa, perdendo simplesmente para as doenças cardiovasculares e para os cânceres? E nós não podemos nos esquecer que, se a gente avaliar aquilo que cada vez fica mais claro em medicina, que a depressão, se não é uma causa, ela é um desencadeador, tanto de doenças cardiovasculares quanto de câncer. Se nós olharmos por esse ângulo, ela vai ser a maior causa de morbidade e mortalidade do mundo. Hoje, né, nós convivemos com estatísticas extremamente deprimentes. Mais de 1 milhão de pessoas se matam por ano no mundo. Se a gente for fazer essas contas, nós vamos chegar à triste conclusão que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no planeta. E mais grave do que isso, 8 a 10 vezes mais pessoas nesse mesmo período tentam autoextermínio sem conseguirem o êxito fatal. O Brasil não é, dos países com a maior taxa de mortalidade por suicídio. Mas por sermos um país muito grande e de uma população grande, o nosso índice de suicídio é muito alto, e nós não podemos esquecer que isto é assustador, já que o Brasil é um país, tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, e o sol é um dos elementos que evitam processos depressivos. As pessoas que moram ao norte do nosso planeta, nos países mais próximos ao Polo Norte, eles têm um grande índice de depressão, que é a depressão sazonal, que tem a ver com a falta de sol, e com isso várias alterações orgânicas e hormonais no indivíduo, provocando o processo depressivo. Então, falar em depressão, pensando em vida e abundância, é meio complicado no momento atual. Mas eu queria dizer, daquilo que eu tenho aprendido e entendido, que talvez a maior epidemia, quando se fala em depressão, não é necessariamente dizer depressão. A grande epidemia que o homem vive é a epidemia da insatisfação com a vida e consigo próprio. Cada vez mais nós somos criaturas insatisfeitas com a vida. Nós somos criaturas que convivemos muito mal com aquilo que nós temos, com aquilo que nós podemos receber e viver. Nós agradecemos muito pouco pelo muito que temos e nos queixamos muito pelo pouco que nos falta. E é esse processo, é essa situação aonde nós nos deparamos com a insatisfação, que tem uma relação profunda com a questão da depressão. Porque o homem insatisfeito, ele se torna uma criatura rebelde. Ele se torna uma criatura na qual os seus comportamentos,
eles são respostas e respostas infelizes diante da vontade de Deus. O Espírito Carlos, que é um companheiro nosso e é um dos orientadores da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, um dos companheiros desencarnados que atua diretamente no Hospital Espírita André Luiz, ele diz que o deprimido é um indivíduo rebelde, que a depressão é a doença da rebeldia, que o deprimido é aquela criatura que olha para Deus e diz: se o Senhor não me dá a vida que eu quero, eu não quero a vida que o Senhor me dá. E a atitude de rebeldia é uma das grandes marcas do processo depressivo. O deprimido, ele não aceita a sua vida. Ele busca se fechar num quarto, se colocar de uma maneira isolada. Ele recusa-se a comer, a beber, a trabalhar, a agir, a relacionar, a conviver. Ele, embora aparentemente vivo, ele busca, ainda em vida, viver a morte, né? Não conviver com a realidade da vida. Então, todas as vezes que nós nos colocamos diante da insatisfação da vida, nós estamos abrindo um espaço para vivermos um processo de depressão. A depressão, para muitas pessoas, é um sinônimo de tristeza. Mas a realidade não é bem essa. Tristeza é uma emoção natural. Ela faz parte da nossa vida. Segundo a medicina chinesa, nós temos 5 grandes emoções que são naturais: o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e a preocupação. E todas as vezes que a gente fala isso e que as pessoas prestam atenção, é comum nas nossas aulas as pessoas nos interromperem e perguntarem assim: mas a vida então é muito ruim, porque a gente tem 4 emoções ruins e só uma emoção boa, né? Eu tenho medo, raiva, tristeza e preocupação e só a alegria. Emoção não é boa nem é ruim. Emoção é algo natural da vida que tem um significado de crescimento. A leitura, o nosso olhar é que vê essas emoções de maneira negativa. E a tristeza é a emoção que nos leva para dentro de nós. Todas as vezes que algo na vida nos causa algum tipo de frustração, nós entristecemos e somos levados para dentro de nós. Você já viu alguém que está triste e fala assim: eu estou triste? Ninguém está triste assim. Eu estou triste, né? E de preferência, se alguém me perguntar, estou triste. Não dá nem para ouvir. Estão dentro que a gente fala. Porque essa emoção nos traz para dentro de nós, para que a gente possa pensar numa grande pergunta: o que é que está acontecendo comigo? Acontece que nós não aprendemos na nossa vida, principalmente na cultura ocidental, nós não somos criados e acostumados a conviver
com as nossas emoções. Muitas vezes, até os movimentos religiosos se posicionam, se colocam de tal forma que a gente ou é anestesiado dos nossos sentimentos, né? Ou a gente é reprimido de manifestá-los na vida. E a nossa cultura, em termos de conviver com a emoção humana, ela é extremamente repressora. Nós ensinamos a criatura desde pequeno, né, que homem não tem medo, né? E a partir desse ensinamento, que eu falo que é uma covardia feminina que as mães vão ensinando para os filhos bem pequenininhos, né? Quem não tem medo, né, ou que não assume que tem medo, ele não vai adquirir uma coisa fundamental na vida, que é coragem. Porque a coragem, ela é uma conquista a partir da minha consciência que eu tenho medo. A nossa sociedade ensina às mulheres primeiro, e depois a gente aprende muito isso como homem, que a gente não pode sentir raiva. Que raiva é uma coisa feia, né? E raiva não tem nada de feio. Tem feio o que a gente fez com a raiva por reprimi-la, né? Porque quando eu levanto num dia igual esse, extremamente chuvoso, né? Morando no bairro Buritis, igual eu ontem, que não movimentava para nenhum lado do bairro, né? Parecia que nunca mais ninguém ia sair de lá, né? E a primeira coisa que você sente é raiva, porque você está ali e precisa trabalhar, como é que você vai fazer, né? E nós, por não sabermos conviver com a raiva, muitas vezes a gente começa a xingar o chofer da frente, a prefeitura, fulano, né? Enquanto o que a raiva quer é que você aprenda o que você deve fazer para que isso não aconteça mais na sua vida. A raiva, ela não foi feita para agredir as pessoas. Ela foi feita para ensinar a criatura a buscar técnicas, recursos, métodos para resolver o problema. Um dia, alguém ficou com muita raiva de escrever a mesma aula todo dia no quadro, né? E no final tem um infeliz que apaga a aula e aí no outro dia tem que escrever tudo de novo. E alguém foi descobrindo, colocou isso, né? Primeiro naquelas folhas que a gente escrevia horrorosas para poder passar. Depois a gente tem hoje aí vários recursos que a mesma aula eu posso só ir lá, trocar o nome de alguma coisa, trocar um slide, trocar alguma coisa que eu achei nova, fazendo e melhorando. Isso é fruto da raiva, né? Nós não sabemos conviver com a tristeza. Por que você está triste, moço? Você melhora. Só morreu seu pai, sua mãe, 2 irmãos, 3 filhos. O que é isso? Vão levantar, a vida não pode ser assim. A gente não permite que as pessoas convivam com a sua dor. E isso a gente vê, às vezes, até no movimento espírita, porque o fulano não pode chorar. Eu não sei por que a gente não pode chorar diante de dor. Eu choro diante de dor, de propaganda de televisão, programa de televisão. Eu choro por qualquer coisa, né? Filme, qualquer coisa dá para chorar. Então, por que, né, a gente não consegue conviver com isso? Não permite que a pessoa encontre-se consigo mesmo nesse lugar, né? A gente não sabe conviver nem com essa emoção que a gente diz que é positiva, né? Mulher alegre deve prestar muita coisa. Homem alegre vai para o outro lado, né? Porque é isso, né? É alegria. Nós não damos conta nem dessa emoção.
Aí sobrou uma emoção que ficou chique, que é ser preocupado. Se você perguntar para o indivíduo se ele está triste, ele não deixa você ficar triste, você não deixa ficar com raiva, não deixa ficar com medo. Mas se o fulano está preocupado, o cara é chique. Olha, ele está preocupado. E aí, preocupação é permitida de ir preocupando, isso vira adoecimento, transforma em ansiedade. E nós estamos com a sociedade hoje, que ninguém hoje dá conta do agora, né? Você pega o computador, ele liga, demora 3 segundos, que porcaria, isso nem demora demais, né? A gente não dá conta de esperar, a gente não dá conta de conviver com essas situações, né? E a gente não dá conta também de conviver com a nossa falta, com as faltas que a vida tem, e dessa maneira nós começamos a viver um mundo cheio de insatisfeitos. Há uma fala do Evangelho, que ela tem um outro sentido muito positivo, mas que ela diz assim: a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? E nós podemos pensá-la em vários sentidos da vida. E um deles é que à medida que a gente conhece mais, que à medida em que eu tenho acesso a maiores recursos, à medida em que eu ouço falar de tecnologias, de recursos mais diversos na Terra, e eu olho para a minha vida e eu não tenho tudo isso, eu começo a acreditar que por causa disso eu sou uma pessoa infeliz, incompetente, incapaz, né? E desta maneira eu começo a querer constantemente coisas às quais eu deposito, né, a propriedade de poder me fazer feliz, e à medida em que eu tomo posse dessas coisas, a única coisa que eu vou descobrindo é que elas não são capazes de me dar felicidade, e pior do que isso, muitas delas são acrescidas na minha vida para piorar a situação de descontentamento que está presente na minha vida. Né? Algumas vezes as pessoas me perguntam por que hoje o mundo tem tanta gente deprimida. A realidade é que depressão, enquanto doença, ele está presente na história da humanidade. Há textos bíblicos que falam claramente de autores deprimidos ou de personagens deprimidos. O livro do Eclesiastes, que é um livro que eu acho muito bonito, quem escreveu aquele livro, se ele tivesse encarnado e internasse no André Luiz, a primeira coisa que eu ia fazer era eletrochoque nele, porque eu ia ver que ele não tinha solução nem com remédio, nem que ele começa assim, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tanto que está embaixo da água, sob a terra, né, abaixo do ar, tudo é vaidade, tudo que o homem faz é vaidade. Ele olha para o mundo o tempo todo só vendo coisa ruim, coisas infelizes na vida. Jó era um infeliz, 24 horas por dia, reclamando de tudo, né? Dentro dele, vivendo a situação dele, naquela questão, né? Embora com uma paciência, mas mostrando o tempo todo que a coisa dele era ruindade, que a vida dele era uma ruindade, esperando Deus, mas com aquela questão presente no seu contexto. E hoje, nós vamos pensar quantas vezes nós nos sentimos frustrados e tristes
por coisas que não têm o menor sentido para a vida. Hoje há uma coisa, né, que ajuda muito a piorar a situação do mundo, que se chama tecnologia. Então, não basta você ter um celular. Você tem que ter um celular de ponta. E o celular de ponta, ele vai se transformar em alguma peça sem valor nos próximos 3 a 6 meses, porque vai acontecer um outro celular de ponta, né? Eu me lembro, né, que a primeira vez que a gente teve uma televisão em casa, era preto e branco, né? E a gente ficava feliz, né, porque não existia outra coisa, a gente não sabia de nada, a gente estava feliz. Aí disseram para alguém desse mundo que tinha TV a cor, e o Brasil não podia TV a cor. Aí eles criaram uma tela, que tem muita gente aqui que deve ter vivido com isso. Essa tela era colocada na frente, ela tinha azul, verde e vermelho. Então, o Neymar no jogo, ele teria a cabeça azul, metade do corpo verde e as pernas vermelhas. E a gente achava chique, porque a TV ela era colorida. Hoje, né, a gente é infeliz porque a minha televisão só tem 42 polegadas. Eu nem sei quem que é que tem mais, se é 42 polegadas, se é 42 centímetros, se é 40... A gente vai criando problema na nossa vida, né, porque o meu vizinho tem uma televisão de 55, né? Olha como é que eu não tenho capacidade, a minha é de 42, são 13 a menos, eu sou 13 vezes mais pobre, mais infeliz, mais incapaz, mais incompetente na vida. Né? A gente, né, fica infeliz porque a loja tal lançou um vestido e esse mês eu não tenho dinheiro para comprar um vestido. Então, eu vou ser a pessoa mais infeliz até ter dinheiro para comprar esse vestido, que certamente já vai ser motivo de infelicidade, porque daqui a um mês vai ter um outro vestido que eu não vou ter dinheiro para comprar. Essas coisas fazem parte dessa epidemia, né, que gera um sentimento de insatisfação e que vai criando processos não só patológicos de depressão, mas emocionais. As criaturas, elas estão cada vez mais tristes, né? Uma tristeza que as coisas não são suficientemente boas ou em quantidade para que eu possa me dizer feliz. Falando de roupa, né? Porque a gente, né? Estou falando das mulheres, mas os homens convivem com essa situação da mesma maneira, né? Eu ouvia do pessoal com quem eu convivo e que participam de um movimento que muita gente aqui já deve ter ouvido falar, que é a Fraternidade Sem Fronteira. E o pessoal, quando foi para Madagascar, que é uma das áreas mais pobres do mundo, eles chegaram lá e a miséria lá é uma coisa que a gente não consegue imaginar. E a gente, quando chega num lugar extremamente miserável, por N situações de sentido e de experiência, há uma coisa que incomoda muito a gente, que é a sujeira das pessoas. E eles resolveram, então, né, conseguir, de alguma forma, porque é muito difícil, conseguir água para dar banho nos meninos, e eles tinham levado roupas para as crianças, né, que eles já trabalhavam em Moçambique, para poder vestir nas crianças. Quando eles se assustaram,
que foram dar banho nos meninos e muitos deles precisaram de tesoura para cortar a roupa do corpo, porque ela não saía de uma outra forma, porque aquela roupa foi vestida quando a criança era bem pequenininha e ela cresceu sem tomar um banho, sem nada, dentro daquela roupa. O corpo cresceu e ela se manteve na mesma roupa, porque ela não tinha uma peça para trocar. É muito interessante falar disso, porque os estudos sobre depressão mostram que os índices de depressão são mais altos nos países mais ricos do mundo. E os índices de depressão são mais baixos nos grupos mais pobres da Terra. O Andrei, no trabalho dele em Moçambique, ele resolveu procurar com o pessoal da área de saúde pública o índice de suicídios por ano em Moçambique. E eles não tinham informação para isso. É tão raro, né? A vida é tão cara, eles têm tanta necessidade de brigar todo dia para conseguir alguma gota d'água, conseguir algo que seja comível na vida, que eles não têm tempo, né, de brigar com essa insatisfação que nós vivemos na vida, né, tendo tanto e não sabendo aproveitar as coisas. Então, falar em depressão, doença, tomar remédio, é um lado só técnico da situação. Até porque medicação, ela não é 100% eficaz. Os melhores medicamentos na área de depressão que a gente utiliza, eles não passam dos 65% de eficácia. Ou seja, de cada 10 pacientes que vão tomar o remédio, pelo menos 3 ou 4 não vão responder à medicação. Então, ao contrário do que a medicina ortodoxa, biológica, ela insiste, né, materialista, em colocar toda a responsabilidade numa questão bioquímica, né, neuroquímica, né, a depressão é muito mais do que isso. E é tanto que nós temos pessoas deprimidas que não respondem a nenhum tipo de medicação. E que às vezes não respondem nem a eletroconvulsoterapia ou eletrochoque, que é um dos principais tratamentos para a depressão no mundo. Então, a gente vai vendo que o problema é mais profundo. A situação, ela se localiza verdadeiramente na alma, que não consegue aceitar e conviver com limites, com as dores, com os desafios. Tem me assustado cada dia mais, eu que trabalho há alguns anos com isso, ouvir de jovens com 13, 15, 17 anos me dizerem com toda a clareza, né, sem ter brigado com pai, com mãe, porque brigando com pai isso sai fácil, dizer assim: eu não pedi para nascer, eu não gosto da vida e eu vou hoje ou amanhã me matar. Eu não aceito viver, eu não gosto da vida. Refletindo sobre isso, né? E quando me perguntei por
cada vez mais a gente se depara com esse tipo de situação, isto só pode ser claramente respondido para nós quando nós pensamos no aspecto de vidas passadas, né? Na questão daquilo que a gente recebe como aprendizado dentro da doutrina espírita. Todos os dias eu ouço as pessoas falarem constantemente que nós, né, estamos num momento de transição do planeta. Quando a gente fala em transição, significa que a gente não está nem num lugar, nem no outro. Então, nós já não somos somente um mundo de provas e expiações, mas também não somos um mundo de regeneração. E muitas pessoas, mesmo com algum conhecimento doutrinário, têm a falsa ideia que o mundo de regeneração é parecido com o paraíso. Que eu falo que o paraíso é um lugar para um, aonde mora 3. Porque tem um deitado na rede, o outro abanando ele e o outro servindo água de coco. Então tem 2 que não estão no paraíso, só aquele que está deitado na rede que está no paraíso. O mundo de regeneração é um mundo de refazimento. A grande diferença do mundo de regeneração para o mundo de provas e expiações, segundo o ensinamento dos Espíritos a Kardec, né, presente lá em o livro dos Espíritos e também na Gênesis, é que o mundo de regeneração é o mundo aonde o bem prevalecerá. Mas isso não significa que não haverá a dor. A dor, pelo que nós estamos fazendo com o planeta, ela vai ser intensa para quem ficar aqui. Porque ninguém acha que amanhã vai amanhecer com as águas devolvidas não poluídas, com as florestas refeitas de um dia para a noite, com ar puro, com todas as mudanças, porque nós estamos num mundo de regeneração. Isso não é realidade. Para que isso aconteça, né, tem que haver, né, para que o mundo de regeneração se instale na Terra, tem que haver uma limpeza do planeta. E ninguém precisa achar, porque é religioso, porque tem um credo religioso, que está livre dessa vassourinha que vai passar por aí. Porque essa vassoura, ela não vai passar por credo de ninguém. Ela vai passar pela vivência das criaturas, daquilo que elas dizem acreditar. Da coerência interna daquilo que eu acredito com aquilo que eu vivo. Então, para que isso aconteça, né, as criaturas na Terra que teimam em se sustentar no mal, ou que não conseguem construir essa coerência, elas vão ter que sair da Terra, ir para outro planeta, para outro sistema, para outro lugar, que a gente não sabe onde é, que não sabe quando, não sabe que dia, tem um monte de previsão, como diz todos os estudiosos de previsão, todas as previsões foram feitas para não serem realizadas, elas existem para que o homem tente mudar o caminho a partir delas. Então, a Terra vai sofrer uma limpeza, e das grandes. Pode pensar que você vai ficar aqui porque você
frequenta a casa espírita, porque você faz palestra, porque você faz campanha do quilo, porque você distribui cesta básica. Não é isso, não. A coisa é muito mais séria e muito mais profunda. Mas há uma situação que nós não podemos nos esquecer, né? A terra, ela é coordenada, né? Ela é governada por um espírito que faz da sua vida a manifestação de amor. E na sua manifestação, né, o amor, ele se faz através da justiça e através da benevolência. Então, como justiça, né, todo mundo que está vinculado à terra está tendo uma nova oportunidade para fazer escolha. Nesse processo, né, de poder vir à terra, tem muita gente que intimamente, muito espírito, que não quer mudança, que não quer enfrentar luta e não quer enfrentar sofrimento. Então eu só consigo entender esses jovens falando isso, entendendo que eles são espíritos extremamente velhos e rebeldes, que não aceitam, né, porque a maioria deles não acreditam em Deus, não aceitam a divindade. Então eles não querem nenhum processo de enfrentar sofrimento, luta e transformação. Então a escolha para eles é a morte, porque eles acham que eles vão ficar no lugar que eles estão, da maneira que eles estão, né? E viver aqui é muito difícil. E é, na realidade. Aqui é um lugar de você ser provado, de você revisar os seus comportamentos. Então, cada dia que passa, nós convivemos na Terra com situações, né, com criaturas que manifestam essa rebeldia numa idade cada vez menor. Mas eles não são os únicos. Quantos de nós, né, não fazemos o movimento do rebelde assumido, né, e atuamos como o rebelde calado, né? E essa é uma verdade. Jesus conta a história do senhor da vinha e dos seus 2 filhos. Primeiro ele foi lá no filho e falou assim: meu filho, eu vou viajar, você cuida da vinha. Não cuido, pai. Não quero saber disso, não precisa me chamar, caça outro, porque eu não vou fazer isso. Aí ele foi lá, chamou outro filho. Meu filho, você cuida da vinha? E o outro falou assim: eu cuido. O pai foi embora, ele não fez nada. E aquele rebelde de primeiro momento foi quem cuidou da vinha, né? E depois Jesus vira para o povo e pergunta: qual de 2 fez a vontade do Pai? Porque tem muita gente aí que faz o papel do rebelde sem causa por fora, mas na vida ele faz modificação. Mas muitos de nós fazemos de bonzinho, mas na prática da vida a gente continua intolerante, desrespeitador, nós continuamos preconceituosos, nós continuamos mentirosos, hipócritas, falsos. O que adianta? Você acha que a justiça divina está vendo o seu movimento externo? Que ela vai premiar a sua ação exterior? Não é isso. Será que quando você fica bravo porque não tem dinheiro para fazer uma coisa que na realidade é uma futilidade, é um excesso da vida,
e que você denota isso como uma coisa imprescindível para a sua vida, que isso não é rebeldia? Que quando você deixa de ir à casa espírita, porque você estava esperando passar na prova do concurso e não passou, então eu não vou fazer mais nada, porque tem tantos anos que eu faço tudo para o espiritismo, a hora que eu preciso, Deus não me dá. Será que isso não é uma manifestação de rebeldia? Que na verdade, quando você age assim, você mostra, né, para você, para a realidade da justiça, que você não aprendeu nada daquilo que você disse que tinha aprendido. Nada, nada, nada. A gente fala muito disso, que dá no momento de mudar, de reformar, de mudança. Ninguém precisa esperar que mudança é por meia dúzia de gestos externos. Mudança é transformação interna, verdadeira e integral. Não adianta ser meio bom. Tem uma fala do Chico que ele diz, né? Se você for meio amigo, né? Meio isso, meio aquilo, será que existe meio bom? Não existe isso. Ou você é algo ou você não é na vida. Ou você é bom ou você não é bom. Ah, mas tem muita gente pior. Não tem problema. Quem está pior está no lugar dele. Né? Essa comparação esdrúxula que as pessoas fazem, nós precisamos parar. Né? Há uma luta aí por um movimento, por um monte de gente querendo, né, descriminalizar o uso da maconha, porque a maconha é menos ruim que as outras drogas. Menos ruim é bom? Não, menos ruim é ruim, do mesmo jeito. Faz mal, enlouquece, perturba, atrapalha a vida. Nós não podemos, né? E a gente que se diz cristão, nós estamos precisando rever realmente se o que nós estamos fazendo na vida é um movimento de satisfação com a vida, de aceitação pelo caminho que eu estou, de compreensão de que o que eu tenho é o que eu preciso. Ah, mas o meu vizinho tem mais. O seu vizinho é problema dele, não é problema seu. Porque a gente está preocupado porque a gente não pode comprar um garrafão especial de uma mágoa especial, que isso, aquilo, aquilo outro. E tem gente no mundo que mora num lugar que há 13, 14, 15 anos não chove. Que para tomar água tem que ir para o leito do rio, que não existe, e furar um buraco, às vezes profundo, para tirar água barrenta, para tomar e cozinhar. E a gente reclama porque eu não posso comprar água de tal nome, de tal marca na vida. Nós precisamos pensar, se a gente fala em depressão, a gente está falando disso. O mundo está manifestando uma depressão que é patológica, que ela tem caracteres orgânicos. Eu não posso duvidar disso, trabalhando com isso todo dia, mas essa doença, ela é o reflexo dessa postura de toda a humanidade na Terra. Nós estamos convivendo com a nossa rebeldia. E eu falo isso aqui, porque sem conhecer, hoje eu não estou vendo nenhum paciente meu aqui, mas sempre tem uns aí, mas sem reconhecer, eu tenho certeza
que não falta aqui dentro, eu não quero que ninguém levante a mão, que toma Rivotril, Lexotan, Frontal, o Cadil agora saiu do mercado, mas era outro que tomava muito, né? Que toma fluoxetina, escitalopram, venlafaxina, está lotado de gente aqui tomando remédio para ansiedade, remédio para depressão. Sabe por quê? Porque nós não fazemos movimento de sair desse lugar. Aí eu faço sim, não faço. Não faço, porque se você, né, cresce e sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria: para esse monte, ande, e ele andaria. Mas nós, na verdade, né, não fazemos esse movimento. E aí eu me lembro, tem alguns companheiros que conheceu aqui, que eu tenho certeza que conheceu o Solião Zário, né, lá do Grupo Emmanuel. O Solião tinha uma história interessante, que ele falava assim: a gente é bully. As pessoas assustavam, né? Bully. Aí ele perguntava: você chama bully por quê? Aí ele perguntava: o que é bully? O que é um bully? Para que serve um bully? Hein? Para fazer o quê? Para que serve um bully? Para pôr café, né? A gente é um bully, gente de pouca fé, né? Nós somos pessoas de muito pouca fé, né? A gente não tem fé. A nossa fé é vagabundinha, né? A nossa postura cristã é parecida com aquele cara que conta lá no livro de Atos, que vendo o outro convulsionar a ação do Espírito, ele falou assim: em nome de Jesus que Paulo prega, eu te expulso desse corpo. E o Espírito daquele corpo falou assim: olha, Jesus, eu sei quem é, Paulo, eu conheço, mas quem sois vós? E nós somos esse aí que o Espírito vai falar: quem são vocês para falar de fé, para falar de força, de exemplo dentro dessa questão, né? Tomar remédio é importante, né? No capítulo 86 do livro Fonte Viva, tem uma página maravilhosa que eu sugiro para quem tem o livro, quem tem oportunidade. Hoje não precisa muito disso, abre na internet, né? O Fonte Viva tem PDF, abre lá, capítulo 86, chama Estás Doente. É uma página que nós usamos na Associação Médico Espírita para começar os grupos dos nossos pacientes. Que ela fala que o comprimido ajuda, que a injeção, mas se o homem não tiver fé, se o homem não mudar o seu comportamento, se ele não mudar a visão, nenhum desses recursos vai resolver para a vida dele. Nós estamos aqui pensando em vida em abundância, né? Vida em abundância não é ter excesso. A vida em abundância que o Cristo nos prega é a vida de ter vida plena, com consciência tranquila, né? Com postura de retidão dentro da nossa comunidade. A gente só pode ser livre e feliz se nós tivermos a consciência tranquila. Quem não tem consciência tranquila não é capaz de ter liberdade e nem de ter alegria na vida. E a gente precisa repensar o que nós estamos fazendo na verdade para que a gente não se encaminhe de uma maneira tão complicada. Deixa eu só chegar onde eu quero, para a gente caminhar para finalizar. Eu acho que a única forma da gente vencer a nossa tristeza é a gente conquistar a nossa alegria. E aí,
Eu vou buscar algumas frases presentes na história da humanidade que eu gostaria de compartilhar e refletir um pouco sobre algumas. Outras não precisam de uma reflexão pessoal, porque elas são elas em si a reflexão. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta mineiro, diz que ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. E isso é um desafio, porque mesmo tendo motivo a gente não é feliz. Né? Ser feliz simplesmente por ser feliz. Né? Mas eu não tenho nada. Como é que você não tem nada? Se você tem a capacidade de refletir que não tem nada, pelo menos inteligência você tem. Se você for parar, a sua vida tem mais coisas que te dão do que coisas que te faltam. Mahatma Gandhi, um dos espíritos mais elevados que nós conhecemos na humanidade nos últimos 2 séculos, ele diz: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Muitos de nós estamos esperando encontrar a felicidade. E a felicidade está à disposição de nós a todo momento. Viver, né? Sentir, ter a noção, por mais precária, da existência de Deus, e de saber que nós somos criaturas com a possibilidade de agir no verbo mais importante do universo, que é o amor, que é amar, né? Deveria ser o suficiente para buscarmos ser felizes. Esse escritor espanhol, Jorge Bernanos, ele diz: saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Numa das páginas de Emmanuel, ele diz que nós, os homens, somos muito solidários na desgraça. Poucos de nós têm a competência de sermos solidários na alegria. A alegria dos homens fazem a presença da inveja, né? Muito poucos de nós conseguimos sentir-nos alegres na alegria de alguém que está ao nosso lado, né? O William Shakespeare fala isso, né? Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com o muito que temos. E ele ainda diz que a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. Isso era uma fala poética. Hoje a ciência mostra isso. Que quando nós, né, cultivamos a alegria, quando nós agimos com alegria, nós produzimos substâncias no nosso organismo que limpam o nosso organismo das impurezas, que melhoram o funcionamento dos nossos órgãos e que nos fazem conviver com uma situação bem melhor. A medicina chinesa diz que o coração, né, é um dos órgãos ligados à alegria, e que os homens ocidentais geralmente infartam com facilidade porque não sabem conviver, né, e manifestar a alegria. E isso é uma grande verdade.
Mahatma Gandhi diz que a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Até porque nem sempre nós vamos ser vitoriosos, mas todos nós podemos lutar. Khalil Gibran diz que aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. Francis Bacon diz que a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Eu acho essa frase muito interessante, né? A gente precisa aprender as matemáticas das emoções. Na verdade, né, quando a gente é amigo verdadeiramente, a gente se alegra com a alegria do outro, né? E compartilhando a tristeza do outro, a gente, auxiliando, a gente reduz essa questão. Goethe, o grande escritor alemão, dizia que a alegria não está nas coisas, está em nós. Será que a gente acredita nisso? Será que a gente acredita que a gente tem alegria na possibilidade de viver? Né? Só na possibilidade de viver. Só de estar vivendo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a seguinte fala: a alegria é a mais expressiva comunicação de que a alma encontra-se em liberdade. A verdadeira alegria é forte e duradoura, constrói em nosso interior valores que nos transportam para Deus. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não têm acesso. Capítulo 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mostrando para a gente, né, que, né, a conquista da alegria faz-nos mostrar a vida que nós somos livres. E livre não é o indivíduo que escolhe o que ele quer fazer. Num dos livros do André, ele coloca um exemplo muito interessante. O nadador não é livre, né, enquanto ele pensa que lhe é direito lutar contra a correnteza do rio. Ele se torna verdadeiramente livre quando amadurece e percebe que ele pode fazer muito mais nadando em direção, em favor à correnteza, né? E que a grande liberdade é poder escolher se eu vou parar na margem esquerda ou na margem direita do rio, e nunca lutar contra a vontade do Pai. Então, eram essas as nossas colocações. Nós queríamos aí agradecer mais uma vez a Casa de Célia pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Queríamos agradecer a paciência de todos vocês, nos tolerado mais uma vez. Tentamos mudar aí a caminhada para pensar em outros ângulos, né? Que não fossem só médicos, mas que também pudessem ser posturas interiores nossas, de vencermos a nossa depressão, as nossas tristezas, e manifestarmos a alegria, né? E se em algum momento essa dor foi intensa, que nós não nos esqueçamos que o grande mestre e médico das almas ainda hoje repete o seu chamado e nos diz: vinde a mim,
vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito obrigado. Lembrando aqui da feira do livro. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos. Vocês chegaram numa semana de especial.